Pessoal, vamos fazer o nosso giro pela política no Rumble do dia 9 de setembro. Obrigado a todo mundo que vem assistir esse quadro nosso aqui no Rumble. Aqui a gente pode falar mais à vontade, porque não tem a censura lá do YouTube. A gente pode juntar todas as notícias num vídeo só para a gente falar tudo que a gente tem que falar sobre política aqui. E daí também, lá no YouTube, a gente pode tratar de outros assuntos que não sejam política, né? Embora, ultimamente, o mais importante acaba sendo política mesmo, né? Hoje a gente vai falar as notícias trazidas por Bruno Processo, Daniel Carvalho e várias outras pessoas. E vamos falar sobre pesquisas da futura inteligência, PDT que está pedindo a ineligibilidade do Bolsonaro por causa do 7 de setembro. Vamos entender isso. A esquerda está desesperada com o 7 de setembro. O Lula despirocou completamente. E, lógico, eles iam dar um jeito de ligar Bolsonaro à morte da Rainha Elizabeth. Você tinha alguma dúvida que eles iam ligar as duas coisas? Pois é, vamos falar isso e vamos falar muito mais. Vamos começar com as pesquisas aqui que saíram. Você pode ver que o agregador socialista de pesquisas aqui continua não fazendo muita diferença, porque eles atrasam as pesquisas boas para o Bolsonaro, as do Lula eles botam todas. Hoje tem Datafolha, então você pode esperar que hoje o pessoal vai dormir tranquilo lá, os petistas vão dormir tranquilo com o resultado do Datafolha, e aqui vai aparecer rapidinho o Datafolha, mas a gente sabe que a história não é bem essa, e por exemplo, uma das pesquisas que saiu bastante interessante foi justamente a da Futura Inteligência, que mostra Bolsonaro bem à frente de Lula. Não é empate técnico, ele está isolado na frente, 41,8% das intenções de voto, enquanto Lula tem 35,7% dessas intenções de voto. Isso medido antes do 7 de setembro, tá? Olha, eu não acredito que o 7 de setembro por si só terá muita influência nas pesquisas, tá? Por quê? Porque o 7 de setembro é aquele negócio, quem já era bolsonarista continuou bolsonarista, quem já era lulista já era lulista, não fez grande diferença. Agora, certamente mostrou muita coisa interessante que pode ser usada para convencer o pessoal a votar no Bolsonaro, mesmo que aquele pessoal ali no meio do caminho. Então eu acho que ao longo do tempo isso vai ser positivo, mas não esperem um grande degrau, como aconteceu, por exemplo, com o Auxílio Brasil, de R$ 600, que realmente fez diferença. Bolsonaro começou a subir de forma significativa, né? Então a Futura, Modal Mais Futura, está com um valor muito significativo aqui na frente, e você pode pensar assim, caramba, mas como é que pode, né? Quem que garante essas pesquisas aí? Como é que pode estar dando tanta diferença entre essas pesquisas, né? Em tese, todas elas deviam medir a mesma coisa, é só sacanagem mesmo? Olha, é o que eu falo para vocês, a questão é que tem mesmo metodologias diferentes, tem ajustes que você tem que fazer ali para chegar num número razoável. Então, não necessariamente é sacanagem do Datafolha, mas que ele erra, ele erra. Por exemplo, olha só que curioso esse documento aqui que chegou lá no Discord dos patrocinadores comentando sobre as eleições nos anos anteriores, né? E o que eles trazem aqui? Eles trazem o seguinte, como é que era os institutos mais famosos na época. Lembra que nessa época não tinha muita discordância? Por quê? Porque basicamente você tinha Ibope e Datafolha, não tinha outros institutos de pesquisa. Outros institutos de pesquisa surgiram só de 2018 para cá. Então, olha só como é que davam os números gerais das pesquisas um mês antes da eleição, aqui no final de agosto, né, faltando um mês para o segundo turno. Então repara aqui, olha só, em 2002 estavam disputando o Lula e o José Serra. Tudo bem, a gente sabe hoje que PSDB e PT é basicamente a mesma coisa, mas lembra, naquela época o pessoal encarava o PSDB como direita, né? Então houve um erro sim, no final o José Serra teve 9% de votos a mais do que ele tinha, 9 pontos percentuais a mais do que foi previsto nas pesquisas. É verdade que o Lula também teve votos a mais do que foi previsto nas pesquisas, mas só 5% de votos a mais, né? Então, repara que naquele primeiro turno tinha um monte de outros candidatos também, então as pesquisas acabaram errando para os dois lados. Mas repara, erraram mais para o José Serra do que para o Lula, né? A direita foi um pouquinho lascada ali. Direita, entenda, de forma relativa, na época se imaginava isso, né? Da mesma forma, 2006, Lula e Geraldo Alckmin, né? De novo, olha o erro. E nesse aqui foi fantástico o erro, olha só. Lula teve menos 8 pontos percentuais das pesquisas um mês antes da eleição, né? E o Alckmin teve 14 pontos percentuais a mais do que estava dando a pesquisa. Apesar disso, ambos foram para o segundo turno e o Lula acabou ganhando no final das contas, vocês sabem,
Mas repara como é que as pesquisas erraram 14 pontos. Deram 14 pontos a menos para o Geraldo Alckmin na época, né? Depois, em 2010, foi Dilma e José Serra. De novo, erraram nos dois casos. Mas olha só, o José Serra, no final das contas, teve menos 1% de votos do que estava previsto na pesquisa, né? Então, a pesquisa estava prevendo não sei quantos por cento de votos, ele teve 1% a menos. A Dilma teve 10% a menos. Ainda assim, vocês lembram, foi Dilma e Serra para o segundo turno e a Dilma acabou ganhando. Mas, de novo, a previsão foi por 10, um erro de 9 pontos entre os dois aqui, né? Aqui em 2006 foi absurdo, foi um erro de 22 pontos, 24 pontos percentuais entre os dois aqui, né? Em 2014, com a Dilma e com o Aécio, de fato, a Dilma teve 1% de votos a mais do que o previsto na campanha, porém, o Aécio teve 14% de votos a mais no final das contas. Ou seja, de novo, foi uma diferença muito significativa. O Aécio foi muito melhor. Todo mundo lembra, né? 2014 não é tão longe assim. O pessoal lembra que realmente o Aécio foi uma surpresa, o Aécio no primeiro turno. Foi muito melhor do que as pesquisas diziam. E aí que eu falo para você, olha só, se os institutos de pesquisa, mesmo o Datafolha agora, se tiver errando 14 pontos percentuais, como é o caso aqui, bota mais 14 pontos para o Bolsonaro para você ver como é que ele faz. E leva no primeiro turno. E é o que eu falo, dizer que os institutos de pesquisa erram para a esquerda, sempre erram favorecendo a esquerda, não é teoria da conspiração, não é achismo, é evidência histórica. Em todas as eleições isso aconteceu. É lógico, ninguém imagina que pesquisas acertem 100% os resultados, mas existe um desvio básico, todas elas erram. Então, esses institutos de pesquisa nova que surgiram de uns tempos para cá têm pelo menos a vantagem de que a história deles não diz essa tendência do Ibope, Datafolha e outros institutos de pesquisa que tem por aí, que claramente estão todos errando para o mesmo lado há muitos anos. Meu amigo, pega qualquer um dessas pesquisas aqui, bota 14 pontos a mais para o Bolsonaro e você vai ver que ele se elege no primeiro turno mole, não tem nem que pensar. Enfim, e lógico, vamos entrar aqui no 7 de setembro, porque, como é de se imaginar, vai levar alguns dias até a esquerda digerir essa coisa, que foi essa derrota enorme para eles, que foi o 7 de setembro. E a gente já falou sobre isso ontem, tá? Mas vale a pena ressaltar que o PDT pediu a inelegibilidade do Bolsonaro ao TSE por abuso de poder econômico nos atos de 7 de setembro. E eu cheguei a mencionar isso ontem, eu falei, não, vão entrar com ação contra ele, com certeza, e vou dizer mais, o TSE vai aceitar a ação, vai começar a investigação do caso. O que eu não acho que eles vão fazer é, de fato, impugnar o Bolsonaro. Por quê? Porque eles sabem, bicho, olha só a quantidade de gente que estava na rua, eles sabem que se eles impugnarem o cara, vai dar caos social no Brasil, o pessoal vai revoltar. Ah, por quê? Pô, o que teve de errado nisso daí? O pessoal ficou sentidinho porque não consegue juntar gente, é isso? Mesmo a Folha de São Paulo fala aqui para Mônica Bergamo que, olha só, o TSE não tornará Bolsonaro inelegível, avaliam os magistrados. O que pode acontecer nesse caso? Ele pode receber uma multa, tal como, diga-se de passagem, recebeu o Lula em 2010. Lembra? 2010 foi o ano da eleição da Dilma, o Lula estava em campanha. Ele usou o 1º de maio, que em tese é uma data, né, institucional, não é uma data de campanha, ele usou para fazer campanha. E então ele foi multado na época. Então uma coisa que eles podem fazer é, realmente, Bolsonaro, você não deveria ter usado o 7 de setembro para fazer campanha. De novo, eu estou falando para vocês, eu não vi Bolsonaro pedir voto em momento algum. Então não foi campanha. Ele estava falando sobre o Brasil, sobre a independência, sobre o que a gente quer para o Brasil, mas não pediu voto para ele. Então não é campanha. Mas pode ser que os magistrados entendam que foi de campanha e aí apliquem uma multa para Bolsonaro. Isso é possível de acontecer? Sim, isso eu acho que pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer, eles fazerem exatamente o que fizeram com a questão dos disparos em massa de WhatsApp da Patrícia Campos Melo em 2018. Vocês lembram desse caso? Eles abriram um processo na época, só que não tinha imagem nenhuma, não tinha disparo de WhatsApp nenhum, ela falou aquilo ali da cabeça, né? Tirou do cu essa porra. Não tinha nada disso, não tinha nenhuma evidência. Aí o que eles fizeram? Eles acabaram com o processo? Não acabaram com o processo. Ficaram com esse processo correndo ao longo de todo o mandato do Bolsonaro. Só quando chegou no final de 2021 é que eles foram lá e declararam que realmente Bolsonaro não tinha nada de errado. E foi aquela época que o Alexandre de Moraes falou que não, mas se tiver desse ano, não tinha nada de errado, não encontramos prova de nada. Mas se tiver esse ano vai ser o escarcéu, a gente vai brigar, vai bater, não sei o que lá. Uma coisa que não tem sentido. Cara, vocês não acharam, não teve.
Não acharam nada, não teve disparo em massa para o Bolsonaro em 2018. É idiotice isso. Ao contrário, teve do PT. O PT fez disparo em massa, tanto que o Haddad foi até multado, inclusive, né? Mas por que o TSE vai querer manter essa ação aberta? Porque eles querem esse poder. Eles querem que o Bolsonaro saiba que a qualquer momento eles podem pegar essa ação aqui, por exemplo, do PDT, e falar, ah, vamos julgar isso daqui, tornar o Bolsonaro, impugnar o Bolsonaro, e daí ele perde o mandato dele. De novo, eles não vão fazer isso. Eles sabem, é aquilo que eu falo para vocês, né? A questão toda nesse nível de poder envolve também a força. Esse pessoal sabe que vai ter revolta se eles fizerem uma coisa desse tipo. Eles viram a quantidade de gente disposta a ir para a rua por Bolsonaro. Eles sabem que se eles fizerem uma doideira dessa completa, a coisa fica ruim. Eles esperavam que tivesse golpe, que tivesse pessoal invadindo o STF. Aí eles conseguiriam fazer alguma coisa, porque eles teriam uma justificativa para dizer, olha, não, estamos impugnando o Bolsonaro por conta disso daí. Mas não teve nada, não conseguiram o que eles queriam. Com o que tem agora, o mero fato de dizer que Bolsonaro usou a coisa para fins eleitorais, no máximo vai dar multa, ou o que eu acho que vai acontecer é isso, eles vão abrir o processo, e vão ficar cozinhando isso por 2, 3 anos, até o final do segundo mandato do Bolsonaro, para ter essa arma contra ele, para poderem falar para o Bolsonaro, olha só, se você fizer não sei o que lá, a gente vai enfiar a faca no seu pescoço, vamos dizer que você, que você foi impugnado e daí perdeu o mandato, né? Enfim, como eu falei, Lula fez a mesma coisa, todo presidente faz a mesma coisa, não tem esse papo de... é besteira isso, né? Aí, lógico, a esquerda está muito dolorida, cara. Aqui, olha só, o monitoramento da USP apontou 64 mil pessoas em Copacabana, devem ter medido isso, sei lá, 6 horas da manhã, e 32 mil na Paulista devem ter medido, sei lá, 1 hora da madrugada, né? Porque só pode isso para ter esses números. A gente sabe o que é isso, né? Pô, monitoramento da USP. Tu acha que a USP ia abrir mão, dizer que tinha muita gente na manifestação pró-Bolsonaro? É lógico que não, né? Bom... E para você ver como é que tá dolorido pro pessoal da esquerda, olha só o Noblar aqui. Nem mesmo um 7 de setembro por dia faz Bolsonaro vencer a eleição. Meu amigo, não faz, a gente sabe que não faz. Não é o 7 de setembro que vai fazer diferença em termos reais. O 7 de setembro ele só mostra uma realidade que já existe. Não é que o 7 de setembro vai fazer Bolsonaro ganhar. O 7 de setembro mostra que ele já ganhou, que ele já tem a maioria da população, é só você ver. Essas pesquisas, e aí ele fala aqui, olha só, não, sexta-feira sai um novo Datafolha, sexta-feira hoje, né? Sai um novo Datafolha, será tempo suficiente para captar algum impacto? Você acha que vão mudar no Datafolha? É lógico que, se bobear, o Datafolha vai dizer que o Lula subiu. Eu não duvido nada, o Datafolha vai fazer igual fizeram com o plebiscito lá no Chile. Nas últimas pesquisas, começaram a dar que o não vai perder, que o sim vai ganhar, mesmo sabendo que, a gente viu o resultado do plebiscito no Chile, o não ganhou de forma avassaladora, nem os institutos de pesquisa mais favoráveis ao não acertaram, todo mundo errou, foi muito mais a rejeição à Constituição, mas as últimas pesquisas diziam que estavam empatando. Por que faziam isso? Porque querem ajudar, querem que as pessoas que votam sim vão votar, porque se elas já acharem que já perdeu a coisa, elas nem vão votar. Então, é o que está acontecendo aqui. Eu não duvido nada que os últimos Datafolha, talvez não esse aqui eu acho que não vai mudar nada mesmo não, mas os últimos Datafolha perto da eleição vai dar Lula com 78% de intenção de voto, vai dar coisa assim. Vão tentar forçar o Lula muito mais para tentar animar a militância petista a ir votar, né? E a gente sabe que não vai fazer diferença, os 14% de diferença lá do Datafolha nas eleições passadas mostram, né, o absurdo, né? Então, repara, por que o Noblar está chateado aqui? Porque, segundo ele, não vai fazer o Bolsonaro ganhar. Eu também acho, não vai fazer ele ganhar. Mostra que ele já ganhou. Isso é o que o 7 de setembro faz, né? E que o Datafolha é uma lorota que ninguém acredita mais, né? Só o petista que usa o Datafolha para dormir, né? Bom, tá aqui o Matheus Leitão, a vergonha que o discurso de Bolsonaro revela, né? Não, porque ele não entendeu a grandeza do cargo que ele ocupa. Bom era o Lula, que bebia cachaça e mijava nas calças em evento internacional. Bom era a Dilma, que falava da figura oculta atrás das crianças e não sei o que lá, aquele monte de papagaiada, né? Cara, esse pessoal é ridículo. O fato deles acusarem o Bolsonaro de que não entendeu a grandeza do cargo que ocupa, mostra o desespero deste povo. O que eles estão querendo dizer? Quem é o outro candidato que entende de grandeza do cargo? Não tem nenhum, é todo um bando de safado ali. Enfim, esse tipo de coisa só mostra o desespero deles, né? E teve essa aqui que é muito engraçada, né? Teve até pão com mortadela no 7 de setembro em Brasília, né?
Aí mostraram a menina aqui com pão com mortadela, com um monte de gente, coisa e tal. E aí o Gayer, né, o Gustavo Gayer, que é um cara lá de Goiânia, um youtuber muito conhecido, ele falou que essa menina é de Goiânia também e contou a história dela, que ela fez isso de propósito, para ter a propaganda da camisa deles, né? Da camisa do YouTube. Essa turma toda aqui tá com ela, é a turma da empresa dela. E aí ela falou, pô, vou fazer sanduíche natural para levar pro pessoal. Ah, não, sanduíche natural, pô, vou fazer pão com mortadela, que aí o pessoal... Aí a gente vai sair na televisão, né? E, de fato, não deu outra. A Veja colocou aqui pão com mortadela, mas é o pessoal da empresa dela que foi lá com ela para fazer propaganda da camisa. Inclusive, a camisa está vendendo pra caramba. Dá uma olhada lá no YouTube do Gustavo Gayer, que se você quiser comprar a camisa também, tem lá para vender, né? Outro cara engraçado, Reinaldo Azevedo, dizendo que não inexiste golpismo moderado. E eu concordo, não tem golpismo, não existe esse golpismo moderado. Qual que é o tom que ele fala aqui? Ah, não importa se não teve pedido de AI-5, de ditadura e coisa e tal. Essa turma não engana ninguém, essa turma é golpista, mesmo que seja moderada. Olha só, quem chama Bolsonaro de golpista são vocês. Realmente não existe golpismo moderado. Por quê? Porque Bolsonaro é moderado, ele não é golpista. Quem inventa essa pecha de golpista são vocês. Não teve nada demais. Pelo 4º ano seguido, é a 4ª manifestação do Bolsonaro de 7 de setembro, sempre junta um monte de gente, uma montanha de gente apoiando o Bolsonaro na paz, sem briga. Ah, teve alguma confusão em algum barzinho perto? Deve ter tido, perdeu uma criança. Sempre tem criança que se perde nesse tipo de coisa. Mas no final das contas, não teve nada de risco sério de segurança, não teve tumulto, não teve nada, não teve roubo, não teve gente botando fogo em prédio, não teve nada disso. As pessoas foram manifestar livremente, de forma pacífica, e realmente não existe golpismo moderado. Como você viu, essa moderação quer dizer que não é golpista. Ah, mas vai falar isso pro PSDB, né? O PSDB tá chateado, cara. Então, eles estão morrendo. Gente, isso é normal. Esse pessoal tá morrendo. É por isso que eles estão se agarrando tanto ao poder, falando tanta barbaridade, porque eles estão morrendo. É a mesma coisa lá nos Estados Unidos com a esquerda de lá. Olha a Economist aqui falando, não, que Bolsonaro está preparando uma grande mentira, que é como eles chamavam o discurso do Trump lá nos Estados Unidos também, né? A mesma coisa, né? E agora, uma coisa importante nessa reportagem é você notar que o tom muda, né? Eles falam assim, não, que Bolsonaro deve perder a eleição, mas ganhe ou perca, ele representa uma ameaça à democracia brasileira. Como assim? Se as pessoas votarem nele, que ameaça é essa da democracia? É o que eu falo, esse pessoal da esquerda é assim, né? Democracia só na cartinha. Na cartinha tudo bem, não, somos a favor da democracia. Ai, mas nosso inimigo político ganhou. Não, não pode. Golpe, não pode. Vamos quebrar tudo, não sei o que lá. Lá no Chile fizeram quebra-quebra de ônibus lá por conta do resultado do plebiscito. Para esse pessoal, democracia é só cartinha, meu amigo. Não tem nada de concreto, não interessa o que o povo quer. Tem que ser só o lado deles, né? Mas, de novo, é o que eu digo, eles estão morrendo. Este é o problema deles. Bernie Sanders apresenta projeto no Senado dos Estados Unidos proposta por respeito às urnas no Brasil. Ok, cara, o Bolsonaro vai ganhar. Esse pessoal tá se confundindo. Por quê? Porque eles estão caindo na mesma lorota que o pessoal americano caiu, né? Lá o Biden ganhou por quê? Por causa do voto pelo correio, né? Evidentemente, todo mundo sabe disso. Aí vem aqui no Brasil não tem voto pelo correio. Tem voto em trânsito, teve até muita gente que se cadastrou, teve, mas não é a bagunça completa que foi a eleição americana e que todo mundo podia votar pelo correio. E aí teve voto de um monte de gente que já mudou de estado, teve um monte de confusão lá. Os democratas fizeram o diabo. É o que eu falo, esse pessoal está morrendo. Eles fazem o diabo para conseguir. Aqui no Brasil eles não conseguem, por quê? Porque, embora muita gente critique, as urnas eletrônicas brasileiras são muito mais seguras do que as urnas americanas, do que o esquema de votação americano. Então, esse pessoal tá todo falando, não, que tem que respeitar as urnas e não sei o que lá. Eu quero ver a cara deles depois que Bolsonaro ganhar essa eleição. Vai ser muito engraçado isso. E a CNN trouxe uma especialista para falar do caso do 7 de setembro e coisa e tal. E olha o que me sai a especialista aqui, né? Que na bandeira do Brasil está escrito independência ou morte. Não é independência, é morte, não sei o que lá. Hã? Na bandeira do Brasil está escrito independência ou morte? Essa mulher assistiu a alguma aula de história do segundo grau, do ensino médio, não precisa nem aula de faculdade, não, pelo amor de Deus.
Tá igual a Metrópolis ontem, o Metrópolis ontem falando que, ai não, que não pode homenagear o Império na independência do Brasil. Caramba, quem fez a independência do Brasil foi o Império, foi o Imperador Dom Pedro I, lembra do cara? Ele era o Imperador do Brasil. Caramba, como que não pode homenagear o Império na independência do Brasil? República foi muito depois disso. Enfim, esse pessoal, cara, é muito engraçado. Eles se metem, né? Eles adoram falar pro pessoal da direita, não, vai estudar, não sei, vai estudar. Eles mesmos são uns burros completos. Olha só, mulher, independência ou morte. Depois a CNN teve que fazer uma retratação aqui, dizendo, não, erramos, a frase da bandeira do Brasil é ordem e progresso. A nossa especialista, entre aspas, não sabe nem qual é a frase na bandeira do Brasil, para você ver como é que esse pessoal é nacionalista. Né? Isso é o que eu falei ontem também, no vídeo de ontem, né? Esse pessoal critica que Bolsonaro fez um uso do 7 de setembro. Como se eles se importassem com o 7 de setembro? Como se essa turma aqui da CNN, como se essa senhora aqui, especialista em sei lá o quê, acordasse de manhã cedo no 7 de setembro, antes do Bolsonaro, para ir lá ver as tropas e coisa e tal. Não, esse pessoal tá cagando para 7 de setembro, sempre cagou para 7 de setembro. Aí agora o Bolsonaro usou, eles, não, que tomaram do povo, roubaram do povo brasileiro o 7 de setembro e não sei o que lá e coisa e tal. Agora, o Lula está descontrolado, né? Eles fizeram lá o evento dele do dia 8 de setembro, resolveram fazer no dia 8 de setembro. Não tinha ninguém, uma meia dúzia de pessoas, num teatro fechado. Tem que fechar, porque senão vai ouvir vaia. Ele sabia que se ele fosse em lugar aberto e ouvir vaia, iam tampar ovo, né? Fez um teatro fechado. Aí ele falou que não, que 7 de setembro de Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan, porque não tinha negro, não tinha gente pobre, só tinha rico, branco e coisa e tal. E aí, lógico, o pessoal prepara aquelas fotinhas aqui, que só tem aquelas fotos que só aparece gente branca, lógico. Mas se você acompanhou a minha cobertura do 7 de setembro, você viu gente de todo tipo lá. Todo mundo estava lá na praia de Copacabana, no metrô, famílias inteiras, um monte de gente bacana, uma manifestação de todos os brasileiros, né? Só o Lula que cai nessa de comparar bolsonarista a Ku Klux Klan. Eu acho isso ótimo, sabe por quê? É aquilo que eu falei para vocês. Quem é bolsonarista vai votar no Bolsonaro. Quem é lulista vai votar no Lula. Não vai mudar o voto. O pessoal do centro não gosta de radical, não gosta de gente agressiva, não gosta de gente que xinga os outros. Isso aqui ficou um xingamento. Ficou agressivo pra caramba. Isso é ótimo. Isso afasta essas pessoas do Lula. Excelente assim. Até porque, quando você vai ver aqui, até na Folha de São Paulo, o Vinícius Torres Freire fala, olha só, Bolsonaro corrompeu o 7 de setembro, mas quem leva tanta gente à rua? E ele fala aqui que se você olhar, era gente do povo, com cara de metrô lotado às 6 da tarde, diferente daquela que pedia a cabeça de Dilma Rousseff em 2016. Esse pessoal está descobrindo que o brasileiro médio, ele é nacionalista, ele gosta, ele é conservador, ele gosta do país, ele acha negócio de nacionalismo bacana. Então pronto, o pessoal estava indo lá. Esse pessoal, tem gente que vai todo 7 de setembro. Eu não vou, eu confesso para vocês. Eu fui na época que eu estava no quartel, que eu era obrigado a ir. Fora isso, nunca fui. Mas tem gente que gosta de ver, de ir lá, de assistir o 7 de setembro, que é nacionalista. E daí, repara como é que ele está contradizendo exatamente o que falou o Lula, né? Tinha gente de todo tipo, tinha gente de todas as raças, de todas as etnias, de todo o espectro econômico no Brasil. E o que ele fala aqui, é lógico que ele critica, né? Ele é da Folha de São Paulo, ele critica Bolsonaro, que é um absurdo. Como assim falar imbrochável? Que absurdo, não sei o que lá. Mas no final das contas ele lembra, caramba, tinha gente pra caramba na rua, a verdade é essa. Tal como a Economist já começa assim, olha, ganhe ou perca, o pessoal já começou a perceber que, meu amigo, que já era. Vão continuar acusando o Bolsonaro de golpista. Você tem dúvida disso? Ele vai ganhar a eleição e vão continuar chamando ele de golpista no final das contas, né? Aqui, ó. O Boninho colocando também aqui, ó. Não teve golpe, mas todos viram o 7 de setembro. Tinha muita gente, as pessoas viram que tinha gente pra caramba. O pessoal fica falando aí de imbrochável, não sei o que lá e coisa e tal. Mas aqui, ó, não tem como evitar dizer que estava lotado. É o ponto desse pessoal. Esse pessoal está começando agora a captar o problema. Não vai dar não, galera, não vai chegar não. E aqui é o que o Leonardo Dias comenta, né? Por que tanto ódio, o Lula falando de Ku Klux Klan e coisa e tal. Esse tipo de coisa é aquele negócio. Pega mal pro Lula. Radical, o centro não gosta de radical. O Lula está, de novo, abraçando o radicalismo. Por quê? Porque ficou desesperado. Eu tenho uma teoria disso. Olha só, a minha teoria é a seguinte. Esse pessoal não está querendo convencer mais o centrão, não, porque eles já perceberam, já estão na estratégia errada para convencer o centro.
a mostrar uma coisa, né, mais simples, assim, uma coisa menos agressiva. Eles já estão preocupados agora que eles devem estar perdendo gente do lado deles. Essa agressividade deles é para reforçar a militância da esquerda deles. Por quê? Porque eles estão perdendo essa militância. Nem os esquerdistas radicais estão mais querendo apoiar o Lula. Então, esse tipo de coisa aqui mostra que o problema do Lula já não é nem mais crescer na pesquisa, é evitar cair muito. Ele está querendo manter o apoio que ele tem agora, né? Só que esse tipo de fala aqui só ajuda Bolsonaro. Bom, duas noticiazinhas rápidas aqui para encerrar. Bolsonaro prometeu Auxílio Brasil de R$800 mesmo sem ter orçamento. Não, Bolsonaro não falou isso. Bolsonaro falou que dá R$200 para quem arrumar emprego. Se você tem emprego, você não qualifica para o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil hoje é de R$600. Então repara o que Bolsonaro falou na pesquisa. Eu acho que ele deixou meio em aberto isso justamente para as pessoas não entenderem direito. Mas o que ele falou foi isso. O que ele falou foi, se você arrumar um emprego, você está com o seu Auxílio Brasil de R$600. Aí você arrumou um emprego. O que acontece hoje? Muita gente não quer procurar emprego porque teme perder os R$600 do Auxílio Brasil, né? R$600 para muita gente é um bom dinheiro, né? Então, se a pessoa arrumar um emprego, no mínimo vai ser um emprego de salário mínimo, então vai ganhar R$1.000 e o Bolsonaro ainda vai dar mais 200. Então, ou seja, o que ele está dizendo é, você arrumou um emprego, você tira os 600, mas eu ainda vou te dar 200 para te ajudar durante um tempo, né? Para você, até você se estabilizar no seu emprego e coisa e tal. Então repara o que ele falou, é diferente de dizer que deu R$200, né? O que ele falou aqui foi justamente que, ele falou que vai dar R$200 a mais para quem conseguiu emprego. Não é acima dos 600 valores já anunciado, é acima do salário da pessoa, porque os R$600 ela já não vai ter mais direito, né? Muito engraçada essa, né? Ontem morreu a Rainha Elizabeth, todo mundo sabe, e eu falei, não, eles vão achar alguma coisa para criticar Bolsonaro com relação à Rainha Elizabeth. Eu até brinquei lá, que eles vão falar, não, que desgosto com o 7 de setembro, matou a Rainha Elizabeth, não sei o que lá. Não acharam isso, não falaram isso, mas falaram parecido. Bolsonaro já cometeu gafe ao se comunicar com a Rainha Elizabeth pelo Twitter, porque não sei que lá em 2019 ela mandou as condolências à família de Brumadinho e daí Bolsonaro errou no tratamento da rainha, usou o tratamento errado. Tá vendo Bolsonaro, esse imbrochável que não presta, não tem a liturgia do cargo e coisa. Caralho, o pessoal que quer o Lula tá falando em liturgia do cargo, você acredita nisso? É só piadista mesmo. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.